Qual foi a última vez que você teve a oportunidade de conversar com uma nutricionista sobre as suas questões, sobre algum desconforto que você esteja no seu corpo? Porque muitas vezes a gente já chega numa consulta direto, mas a gente não conhece a profissional antes. Então, por isso, a gente tem aqui dentro do Saudabilize a nutricionista Renata Moraes, que toda semana a gente se encontra com ela. Uma vez por semana a gente se encontra com ela e a gente tira todas as nossas dúvidas. Então, tem muitas perguntas das Saudabilindas para responder nessa live. Esse foi o encontro de ontem. E aí eu trago aqui na terça-feira para você que está aqui no YouTube esse nosso encontro, o resultado desse nosso encontro. Mas você entende? Você está como espectador. Quem está dentro do Saudabilize pode fazer as suas perguntas e ouvir diretamente, dialogar com a Nutri, né? Responder, ela responde, a gente traz de volta e assim a gente tem uma conversa muito linda para você entender um pouco mais sobre como funciona o atendimento dela, para você tirar suas dúvidas, porque pode ser que não precise de um atendimento posterior, ou pode ser que a partir dessa conversa com ela você realmente tome a decisão de, poxa, vou numa consulta com ela porque realmente, no meu caso, eu quero aprofundar um pouco mais. Mas se você tem algumas dúvidas pontuais, você pode trazer aqui, quando você faz parte do Saudabilize, você pode trazer aqui para dentro do nosso grupo, para dentro desse encontro maravilhoso que acontece toda semana. Espero que você aí do outro lado desfrute dessas informações que eu coloco para você. E se você quer ser uma das pessoas que tem o direito de perguntar e estar em contato ali com a nossa Nutri, manda uma mensagem aqui na descrição desse vídeo. Tem o link para você falar com a Michelle e aí ela vai te explicar como funciona o Saudabilize e você vem para dentro junto com a gente. Estou te esperando. A maioria já sabe, mas eu sou Renata Moraes, nutricionista. Faço parte aqui desse grupo lindo, maravilhoso do Saudabilize, orientando todas vocês, trazendo as respostas para as dúvidas e orientando individualmente quando alguém me procura. Eu tenho 20 anos de carreira dentro da nutrição, a minha carreira toda voltada para o atendimento clínico em consultório, e agora estou mais voltada para o atendimento de mulheres, da saúde da mulher, das pessoas que estão em transição para o vegetarianismo, as pessoas que querem diminuir a ingestão de proteína animal, as pessoas que já não comem carne, e é isso. E também tem um serviço de personal chef, onde eu vou até a casa do meu cliente e cozinho para ele as refeições da semana, do mês, e deixo tudo organizadinho, porque eu tenho uma formação em gastronomia funcional. É isso. Isso é maravilhoso para nós, porque estamos em boas mãos, né? Porque temos aqui a Rê, que cozinha super bem, e aí então a gente tem todas essas receitas com esse respaldo, né? A Renata também é vegetariana, então maravilhoso ter você entre nós. Muito obrigada sempre por estar aqui. E vamos lá, vamos começar. Eu vou começar a ler as perguntas, tá? Tem a primeira aqui que diz assim: estou com um pouco de resistência à insulina. Quando como algo mais doce, fico mal disposta. Vivi recentemente algumas situações de grande estresse e o meu cortisol subiu. Acho que é cortisol, né, que a gente chama aqui. O que me levou a emagrecer e agora tento recuperar, mas não consigo. Queria perguntar o que devo fazer para que me ajude a melhorar a insulina e engordar um pouco. Quando a gente tem um quadro de resistência à insulina, primeiro que o quadro de resistência à insulina, ele não aparece do dia para a noite. Ele vai acontecendo ao longo dos anos por diversos fatores, tá? A menopausa é um deles, né? A diminuição do estrogênio, a privação do estrogênio, né? Quando a gente para de produzir, leva a um quadro de resistência à insulina na mulher, além de outras questões também, estilo de vida e tudo mais, genética, aquilo que você faz, né? O teu ambiente também pode modular isso daí. O quadro de resistência à insulina e perda de peso, né, associada, a gente pode focar em alguns pilares, né, para você ter como conduta aí no teu dia a dia, para ver se a gente pode te ajudar. A gente tem que pensar, por conta da perda de peso, na densidade calórica da tua dieta. Se você está comendo o suficiente para se manter, tá? A gente também tem que pensar, se você está com essa resistência à insulina,
como que vai ser a carga glicêmica das tuas refeições. Então, não é porque você está perdendo peso que você vai ficar se entupindo de alimentos com índice glicêmico alto, né? De açúcar, por exemplo, e tudo mais. Então, a gente também tem que pensar nessa carga glicêmica da refeição. E também a modulação do estresse, né? Porque você falou que você passou por um estresse, né? Que o teu cortisol está elevado. Agora eu quero saber se você chegou a medir esse cortisol. Se você chegou a fazer o exame de cortisol para saber se ele está elevado. Não, né, Margarida? Tá. O que acontece? Para o nosso cortisol elevar, também vai muito tempo. Tem que ser um estresse muito crônico. Um estresse momentâneo, se aconteceu alguma coisa na nossa vida e tal, o nosso organismo ele dá conta disso, tá? A gente tá preparado para dar conta desse estresse aí, fisiológico, por algum acontecimento. O que acontece para o cortisol subir, entre outras coisas, é um estresse muito prolongado ou um estresse fisiológico por alguma doença. E a gente tem que avaliar no exame se o cortisol subiu ou não, porque normalmente, quando o cortisol sobe, o que acontece é um ganho de peso e não a perda de peso, porque o cortisol ele é um hormônio anabólico, ele faz crescer, tá? Então, o cortisol quando ele tá alto, dificilmente você vai ter essa perda de peso progressiva como você tá falando aí, tá? Então, a gente precisa analisar o cortisol no exame para realmente saber se ele está alterado. Só o fato de ter passado por um estresse não necessariamente faz você chegar num quadro metabólico, né, de cortisol alterado para ter perda de peso significativa, tá bom? E a melhor forma da gente avaliar o cortisol é no cortisol salivar, que é na saliva, não no cortisol sanguíneo, porque só o fato da gente aplicar a seringa no nosso braço já dá uma estressadinha e esse cortisol pode aumentar um pouquinho ali de forma espontânea, né? E isso alterar o resultado, mas não que isso se estenda para você, né? Então, o cortisol a gente avalia na saliva em 3 momentos do dia: na hora do pico, que é às 8 horas da manhã, às 16 horas, que é a hora que ele começa a baixar, e às 23 horas, mais ou menos, que é a hora que esse cortisol tem que estar bem baixinho, tá? Então, a gente vai analisar a curva de como que está esse cortisol aí na saliva. E é igual fazer aqueles testes de Covid, né? A gente pega com o cotonete, pega a saliva e manda para o laboratório. O laboratório já dá o kitzinho para gente, tá? Então, eu acho, Margarida, que provavelmente, se foi só um estresse de algum acontecimento, seu cortisol não está alto. A gente, pensando nessa questão que me preocupa mais, a tua perda de peso, né? Que você falou que você está perdendo peso, né? E está com resistência à insulina. Vamos pensar. A resistência à insulina, ela é um quadro que pode desenvolver diabetes no futuro se você não cuidar. E o diabetes, sim, pode estar relacionado com a tua perda de peso progressiva e você não conseguir ganhar peso, tá? Então, a gente também tem que ver e avaliar como que está o teu exame de glicemia, os teus marcadores. Pode falar, Margarida. Renata, o que aconteceu foi que no processo do stress eu perdi muito peso. Tá? Provavelmente também comi menos, porque eu perco a fome. Agora eu não estou a continuar a perder peso. O meu peso agora ficou. Eu tinha 56 quilos, neste momento desci para 53,5 e Ah, não está a baixar. Agora a situação já está mais normal e eu ai, não estou a baixar de peso. Mas eu sinto que quando eu como alguma coisa, como arroz
uma fruta assim, tipo a manga, que eu adoro e comia muitas vezes. Ah, Coisas com maior quantidade de açúcar, eu noto que não fico bem disposta e tenho a certeza que tem a ver com a resistência à insulina e pico de glicémia. isto. O que acontece? Então, a minha linha de raciocínio vai mudar, tá? Com relação à resistência à insulina, e você está falando que não está tendo mais perda de peso e tal, isso sim, né? Provocada pelo estresse, diminui a fome, a gente acaba perdendo um pouco de peso. Ótimo. Isso acontece sim, e você deve recuperar, porque, pelo que eu estou vendo, só pela imagem, você já é uma mulher magra, né? E não é interessante ficar perdendo peso assim, porque normalmente a gente acaba perdendo. Quando essa perda de peso ela é muito rápida, a gente também perde massa muscular e isso também não é legal, tá? O que acontece, Margarida, quando você come um alimento que tem um teor maior de carboidrato de assimilação rápida, né? Como uma manga, como, por exemplo, uma quantidade maior de arroz, né? Esse carboidrato, ele pode ser absorvido rapidamente pela tua corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Quando chega a glicose no sangue, o pâncreas vai liberar insulina para metabolizar essa glicose no sangue e levar para os tecidos, levar para a célula. O que acontece quando chega muita glicose no sangue de uma vez, por conta de uma carga de um alimento que tem muito carboidrato? O pâncreas libera muita insulina e ele metaboliza essa glicose rápido também, e essa glicose dá uma queda na corrente sanguínea. Então, você tem um quadro de hipoglicemia reativa, a gente chama. Hipoglicemia reativa é aquele quadro de queda de glicose em resposta a uma carga de carboidrato alta no sangue. Deu para entender? Então, isso normalmente quem tem resistência à insulina pode ter uma hipoglicemia reativa, que é uma hipoglicemia de rebote, depois de muito carboidrato. Então, dá uma sensação de mal-estar, uma leve sonolência. É isso que você sente, Margarida? Aquela sonolência, aquela sensaçãozinha de mal-estar, né? Normalmente é isso que a gente sente, um mal-estar repentino, mas que depois ele passa. É isto? Sim. Depois, É. então, é a hipoglicemia de rebote. Então, tomar cuidado que isso tem muita chance de se transformar num diabetes, né? Isso a gente vai conversar. A gente trata a hipoglicemia de rebote com a alimentação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a carga glicêmica da tua refeição. Então, se o alimento ele tem um índice glicêmico alto e uma carga glicêmica alta, né, bastante quantidade de carboidrato no alimento, o ideal é você estrategicamente associar outros nutrientes com esse mesmo alimento para que a gente minimize a velocidade de absorção desse carboidrato para pegar a glicose no sangue de uma forma mais gradativa, não fazer pico. Então, Margarida, o ideal é que você associe proteína na refeição ou fibra, tá? Então, se for uma manga ou gordura, né? Proteína, fibra e gordura. Lembrando que a proteína e a gordura são mais eficazes para esse caso. Então, assim, por exemplo, se você for comer uma manga que tem uma quantidade significativa de carboidrato, que vai se transformar em açúcar, né? Coma junto com a tua manga, por exemplo, umas castanhas que vão te dar gordura. E aí essa manga vai ser metabolizada e absorvida de forma mais lenta para esse carboidrato chegar no sangue de uma forma mais gradativa. Deu para entender? Ou você Sim. gordura. Então, a gente tem as castanhas, a gente tem o abacate, né? Que dá para a gente tá consumindo aí também, a Tem gente o tahine também. tá Tahine, isso associado tahine com manga é maravilhoso. é uma delícia.
qualquer fruta fica ótimo. Banana também, né, que tem uma carga glicêmica um pouco maior, o tahine entra de uma forma super legal também. Então, associe a gordura ou a proteína, tá? Para que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente. Numa refeição, né, quando você come uma refeição equilibrada, provavelmente você tenha menos essa sensação. Então, se você comer um carboidrato mais complexo, um carboidrato que tem um pouco mais de fibra, né, como os grãos integrais, como as leguminosas associadas com vegetais, né, com proteína, com gordura, essa refeição ela fica mais equilibrada e você tende a absorver de forma mais gradativa também. Então, numa refeição de almoço ou jantar, fazer essa associação, carboidrato complexo, carboidrato com fibra, cereais integrais, né? E proteína associada. Não sei se você é vegetariana, se você come proteína animal, né? Então, os grãos de leguminosas, que já tem fibra, que já tem proteína, né? O tofu, o próprio tofu, que eu acho muito legal, e associar o azeite de oliva, algumas nuts, as sementes por cima, agregando gordura de boa qualidade, ou mesmo o abacate na salada, né? As pastinhas que a Drica ensina a gente também, né? Nos wraps, né? Você vai deixando essa refeição com uma velocidade de absorção de carboidrato de carga glicêmica alta mais devagar, mais baixa. Deu para entender? Então, é isso que a gente faz quando tem hipoglicemia. E também, Margarida, a distribuição da tua alimentação. Então, normalmente, quem tem hipoglicemia deve se comer mais vezes ao longo do dia, né? Para não deixar essa glicose baixar e quando você comer, pum, teu pâncreas vai lá e libera muita insulina. Então, se alimentar mais vezes por dia, fracionar mais essa dieta e comer aí a cada 3 horas, mais ou menos. Fazer os lanches, né, nos intervalos. Então, café da manhã, lanche intermediário, almoço, né, que acho que vocês chamam de... esqueci o nome do almoço. Almoço. É almoço. Não, é almoço, é o café da manhã que é pequeno almoço. É isso, pequeno almoço. E Tá, o lanche peraí. intermediário. Calma, Rei, calma, que ela tem que, a Margarida tem que processar tudo que você falou. Ela tá anotando, eu sei, mas é que a gente já falou muito rápido, então calma. Ela pode colocar proteína ou gordura, né? E gordura, os dois, junto com com os carboidratos, que são tipo a manga, uma batata doce, um arroz, algo desse tipo, ela trazer um pouco de gordura. Então, ela pode usar as pastas de amendoim, pode usar a pasta de gergelim, que é o tahine, né? Que vai ser maravilhoso. Então, sempre tentar associar essas gorduras de qualidade ou fibras, colocar sementes, né? Colocar uma granola, que não tem açúcar, uma granola sem açúcar, a gente tem dentro do Saudaverismo, uma receita de granola sem açúcar maravilhosa. E isso. E a orientação quanto ao. Por que isso que eu fiquei assim, gente, mas a manga já tem tanta fibra, ainda tem que colocar mais fibra na manga, eu fiquei pensando, né? Mas tudo bem. Só que o que acontece, Drica? A manga, ela tem uma carga glicêmica muito alta. Apesar da fibra, né, a quantidade de carboidrato da manga é bem alta. Então, às vezes, a individualidade dela, ela pode sim assimilar isso de forma mais rápida, entendeu? Entendi. E tem algo que seja assim proibido, que ela não deve comer de forma alguma nesse momento, até ela ter a saúde dela restabelecida, até, né? Então, dá uma Açúcar, orientação. sim, açúcar, né? E tudo que contém açúcar, Margarida. Doces, refrigerantes, não sei se você tem o hábito de consumir, né? Doces, refrigerantes, alimentos que contenham açúcar. E também tomar cuidado com as frutas desidratadas, tá? Porque elas têm uma concentração de açúcar muito alta, como o damasco, uva passa, a própria tâmara, né, que a gente às vezes substitui em receitas, né? Apesar que em receitas, se você estiver associando fibra, gordura,
aí você provavelmente você equilibra essa questão, né? Mas comer pura, a tâmara, as passas, o damasco ali, as frutas desidratadas, né? Eu vou pedir para você também evitar, tá bom? E tudo que contenha açúcar de adição, evita bastante. Renata, eu às vezes quando tenho mesmo vontade de um doce, às vezes como uma tâmara com manteiga de pistácio que eu própria faço aqui em casa, junto as duas coisas e não me sinto mal. Eu como e fico bem, nem sinto sono, nem fico mal disposta. Perfeito. Outra coisa que eu utilizo é coloco quando vou comer uma fruta mais doce, pode ser melão ou manga, alguma coisa mais doce, eu demolho sementes de linhaça e coloco sementes de linhaça por cima da fruta. Perfeito, Margarida. E ainda assim você sente a sensação de mal-estar fazendo isso? Aí não, né? Não, eu não posso é comer como antes comia uma manga inteira, porque eu adoro manga e eu comia tudo. Agora eu tenho que moderar, tenho que comer só metade e não posso comer todos os dias, tenho que comer 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, É. mas eu normalmente comia a manga com as sementes de linhaça ou chia e não ficava mal disposta. Exatamente, porque elas têm fibras, né? Aquilo que eu estou falando. A fibra, ela vai retardar a velocidade da absorção do açúcar da manga, né? Porque a gente tem ali a frutose, que vai se transformar em glicose. Então, Margarida, o nosso corpo, ele muda. A gente muda, o corpo muda, e às vezes a gente não tolera mais as mesmas coisas como antes, né? Exato. Então, você gosta de manga, você pode comer a manga, mas faz dessa forma. Se você quiser comer manga todos os dias, pode comer, desde que seja associada, ou com umas sementes, ou com as pastas, ou com a castanha. Comeu a manga, come algumas castanhas, umas sementes, porque aí vai fazer essa estratégia aí de não absorver tão rapidamente, entendeu? Então é exatamente isso que acontece. Ela sozinha, ela vai elevar a tua glicose, por mais que a manga tenha fibra, igual a Drica falou. Tá? A gente, se tá com quadro de resistência, Drica, isso se torna mais sensível, entendeu? Quem não tem, não vai ter, né, esse problema, porque elevar a glicose no sangue e fazer uma leve hipoglicemia é fisiológico. Isso o nosso corpo faz o tempo todo quando a gente come. Quando a gente está com resistência, isso vai ter alguns sintomas, e aí a gente começa a ter os sintomas, né? E esses efeitos aí da hipoglicemia, tá? Então é exatamente a orientação para você, né? Associa que você não vai mais ter problema muito provavelmente. E aí, Margarida, fraciona mais a tua alimentação para você deixar sempre estável a tua glicose na corrente sanguínea, não deixar ela baixar num espaçamento muito grande entre uma refeição e outra, tá? Porque se você deixa um intervalo muito grande entre as refeições, a tua glicose pode baixar um pouquinho na corrente sanguínea e a hora que você come, o pâncreas libera bastante insulina e você vai sentir esse efeito rebote que eu expliquei anteriormente, tá? Então, fraciona bem a tua alimentação, faz aí umas 5 refeições ao dia, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. Aí a gente consegue controlar melhor, estabilizar melhor essa glicemia sua no sangue, tá? Você chegou a fazer o exame de sangue, de glicemia, curva glicêmica? Como que tá? Tá tudo bem? Ah, A resistência, estava, é assim, a minha glicemia em jejum estava 80, mas a média do mês estava 120 na altura que eu fiz. Portanto, sim, tá. estava elevada e eu sentia, não é? Sim, Agora já há algum tempo que não faço, há uns meses, mas quero voltar a fazer e penso que agora já está um pouco melhor. Mas agora vou adotar tudo o que você me disse, Renata, e sim. daqui a 2 ou 3 meses é que volto a fazer para verificar.
refaça, Como é que exatamente. está? A questão da perda de peso, você já estabilizou, foi só no momento do estresse mesmo ali, né, Margarida? Tá. É, Isso provavelmente você recupera isso aos poucos, tá? O que eu orientaria para você é você aumentar o aporte energético da tua alimentação, mas não necessariamente de carboidrato, né? Colocar mais gordura de boa qualidade, tá? ok, Gordura, ok. ela é um nutriente altamente calórico que favorece o ganho de peso, só que a gente tem que tomar cuidado para a gente consumir gordura de boa qualidade no teu caso, né? Então a gente quer que você aumente um pouquinho o peso, isso pode ser gradativamente, provavelmente ao longo do tempo, né? Mas se quiser aumentar o aporte aí energético da alimentação, aumenta em gordura de boa qualidade, que aí você vai ver no teu peso voltar. Só que normalmente, se não tiver associado com atividade física, de resistência, de força, você volta, você ganha peso, mas você ganha em Gordura. gordura, tá? Então, para você aumentar o peso de uma forma mais saudável, a gente pede para ganhar massa muscular, né? E aí isso leva um tempinho maior, e aí é associando a alimentação com o aporte de proteína adequado e exercício. Aí você volta com o teu peso, com tônus, né? Não só gordurinha, porque aí a gordurinha, Margarida, a gordurinha quando a gente volta a engordar, ela vai ali na barriga, né? Vem tudo aqui na região do abdômen, que é onde a gente não quer que ela vá. É, Então, é. normalmente, quando a gente ganha peso, a gente ganha nessa região, né? Depois de uma certa idade. Então, principalmente mulheres de 45 anos para cima. Então, só o ganhar peso não é a questão é onde esse peso vai ser depositado, né? Então, normalmente, acima dos 45 anos, por conta da diminuição do estrogênio, ele vai acumular ali na região do abdômen, da cintura. E isso não é legal. Mas se você é uma pessoa magrinha, pelo que eu tô vendo que você é magrinha, né? Bem magrinha, né? Provavelmente você não tenha problema com essas questões. Se for muito pouquinho também, não há problema, né? O que não é legal é a gente ficar com um acúmulo de gordura muito grande na região do abdômen. Sim. Não, eu só quero estar saudável. Com barriga, sem barriga, tanto faz. E Renata, não só, tem, só, pode só, falar. só uma última questão, que é, você disse para eu comer 5 refeições por dia. Uhum. Posso parar de comer tipo 8h30 da noite, mais ou menos, e de estar no outro dia até às 8 também, fazer a primeira. Eu costumo beber sumo verde de manhã, não há problema ficar tanto tempo? Não, não há problema. Esse jejum de 12 horas fisiológico, o teu corpo ele dá conta da demanda, tá? Ok. Não, não há problema. Você vai observar, Margarida, se por um acaso, a hora que você acorda, se você vai ter os sintomas de hipoglicemia após o café da manhã. Então, não tem problema, tá? É muito bom você fazer a tua última refeição bem antes de você dormir, tá? E não sei qual que é o teu horário de dormir, mas até umas 8 horas da noite mesmo é o que a gente orienta, no máximo, né? E depois, 12 horas lá para frente, fazer a primeira refeição do dia. Então, você está fazendo de uma forma perfeita. Agora também, se o teu café da manhã for um café da manhã com bastante densidade nutritiva, com Sumo fibra, verde, sumo isso, verde. perfeito, né? O que acontece? Você até pode ir só para o almoço, tá? Porque o período da manhã às vezes é mais curto, né? Se você não tem nenhum probleminha, nenhum sintomazinha de nenhum sintoma de hipoglicemia, você pode atravessar do café da manhã para o almoço. Agora, o período da... Aí eu acho melhor. De manhã eu tenho, ultimamente, eu tenho sentido alguma fome. Eu bebo sumo verde, bebo meio litro, 750, mas Tá, hoje, por exemplo, eu precisei de comer. Aí às 11 horas eu tive fome sim. e aí já estava a precisar de comer qualquer coisa.
Exatamente, porque a tua glicose baixa. Por quê? Você toma o suco, ele é coado, né? A gente coa ele e ele absorve muito rapidamente, porque não tem fibra, né? Então, ele metaboliza rápido, absorve rápido, é extremamente nutritivo. Só que para algumas pessoas, você vai ter mais fome lá na frente. Então, é ideal que você associe, né? Que você associe outros elementos na tua refeição, né? Pode ser um pouquinho depois, 1 hora depois, 2 horas depois, né? Mas que você coma proteína, carboidrato ou as frutas, fibras, né? Associe junto, né? Ou um pouquinho depois, mais elementos nessa tua refeição da manhã, tá? Ok, ok. E aí, Obrigada. de nada. Bom, aí assim, ó, quero dizer então uma coisinha aqui para Margarida. Margarida tem que comer, né? Se você precisa voltar esses 2,5 kg que você perdeu, tem que comer. Abusa da sua pasta de pistache, mas tem que comer, mulher. Não dá para ficar sem comer só com suco verde até a hora do almoço, não dá? Tem que É, comer, entendeu? exato. Ok, ok. Agora, essa sua resistência à insulina realmente é preocupante, porque é o que a Rê falou, isso vira diabetes. A gente está estudando isso em todos os livros que a gente vê. Então, muito cuidado com a sua alimentação. O importante seria você passar por uma consulta com a Rê para ela olhar realmente os seus exames, olhar tudo e te fazer um plano alimentar certinho, para que você possa seguir e até ganhar esse peso aí, voltar a esse peso, mas tem que comer mais, mulher. É. Tem que comer mais agora. E ajustar, Margarida, Que é porque a primeira vez que a gente fala isso aqui no Sol da Bilis, né? Todo mundo chega aqui para perder peso. Chegou pela primeira vez uma pessoa para ganhar peso. o que que acontece? E às vezes a gente só se preocupa com o peso, mas não se preocupa como que esse peso vai ser voltar para você na forma de gordura, né? Isso não é saudável, né? Então, às vezes a fase que a mulher tá, né? A gente prioriza determinados nutrientes, prioriza uma demanda energética diferente do que alguns anos atrás, enfim, né? A gente muda, né? Com o passar dos anos. Sim, Maravilhoso. com certeza. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, então. É o seguinte, ela perguntou assim. Posso passar, Rê, para a próxima pergunta? Sim, posso passar. Pode. Eu gostaria de saber se existem outros tipos de proteína texturizada sem ser de soja e quais seriam os benefícios no dia a dia. Uhum. Bom, existem sim. Proteína texturizada, você encontra no mercado a proteína texturizada de ervilha. Existem algumas marcas que já vendem isso, aquela Sora, né? Que a gente gosta bastante, que é uma marca limpa. Ela vende os produtos delas com proteína texturizada de ervilha também. Então, é bem interessante, tá? Pra Mas gente. ela é misturado, não é? Óleo de É soja. misturada. É misturada soja com ervilha, né? Só de ervilha eu acho que eu nunca vi, não. Então, eu já vi só de ervilha de uma marca, eu não lembro qual, mas eu acabei não comprando, mas eu já vi congelada assim, sabe? Tipo, já hidratada, congelada, já pronta para você usar de ervilha. Tem. Só que eu nunca consumi. Então, mas eu sei que tem no mercado, né? Existe também uma proteína texturizada de girassol, só que essa eu nunca vi, tá? Mas eu já ouvi falar, mas eu nunca encontrei para comprar e nunca vi. Ela é subproduto do processamento do óleo de girassol, tá? Então, existe sim também, só que acho que no Brasil ainda não tem. Não sei se em Portugal, Margarida, se ela já viu alguma coisa, proteína texturizada de girassol. A texturizada é o quê? É transformada? Aquela que parece carne moída. Ah, ok. Não, não vi, só vi isso. Existe o trigo, que é o seitã, existe a soja, que é o tofu, e ervilha. Aqui em Portugal só existe em pó. E existe também agora em pó de fava. A fava acho que é superior à ervilha em termos de produção de massa muscular. E não conheço assim mais nada.
Uhum, sim, sim. Então, mas a que a gente mais acha é a proteína de ervilha que vem aí no mercado ganhando espaço, né? Os benefícios é que é uma proteína hipoalergênica, né? Só que por ela ser ervilha, ela não contém todos os aminoácidos essenciais. Precisa associar com o cereal para que a gente faça a proteína completa, né? Com todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, tá? Também por ela ter fibras, ela auxilia também aí no controle da carga glicêmica, do índice glicêmico, da carga glicêmica da refeição, por ser proteína em si e também ter fibras, né? Então, basicamente, esses são os benefícios aí, se a gente for comparar com a proteína texturizada de soja. Então, ela é menos hipoalergênica, né? Mais hipoalergênica, desculpa, falei errado, tá? Causa menos alergia. Causa menos alergias, exatamente, tá? Então, a proteína, a ervilha, ela tem naturalmente todos os aminoácidos de cadeia ramificada que a gente fala que são os BCAAs, né? Leucina, valina e isoleucina. Então, a proteína de ervilha, ela pode, né? Você pode aí se beneficiar por ela ter todos os aminoácidos de cadeia ramificada numa quantidade maior. Mas a soja também tem, tá? A soja também tem. A soja é maravilhosa, eu gosto bastante. É isso. E quanto de proteína tem o edamame? O edamame. O edamame, gente, é maravilhoso o edamame. Nossa, as pessoas deveriam comer mais edamame. Ele poderia ser mais acessível para todo mundo. O edamame, ele é o grão da soja ainda verde. Por ele estar verde, por ele ser o grão da soja, ele tem muita proteína, ele tem uma concentração de proteína altíssima. Então, 100 gramas de edamame só do grãozinho, porque ele vem na vagem, né? Às vezes a gente encontra ele na vagem, às vezes a gente já encontra ele só o grãozinho mesmo. Eu encontro mais aqui na vagem. Sem a vagem, só o grão, 100 gramas, tem mais ou menos 13 gramas de proteína. Tá? Então, é uma excelente fonte de proteína para a gente estar ou consumindo aí num lanche intermediário ou associando proteína numa refeição. É uma excelente alternativa, o edamame. Bem legal. Ah, a soja aí no Brasil não é toda transgénica, Renata. A maioria, Margarida, a maioria é transgênica. Dificilmente a gente encontra soja não transgênica, né, Drica? Mas, bom, sou engenheiro de alimentos também. E Transgênico, e não tem problema nenhum ser transgênico. é. Não tem nenhuma comprovação científica de que a transgenia faça mal para a nossa saúde. O transgênico é só, na verdade, é até melhor em termos de saúde, porque quando ela é transgênica, significa que se precisou usar menos agrotóxico naquela planta para que ela conseguisse sobreviver. Então, o transgênico, ele é uma função que a gente faz exatamente para que a gente use menos agrotóxico. No Brasil, o maior perigo mesmo é o agrotóxico, muito mais do que um alimento, um grão transgênico. As nossas plantações são muito contaminadas com agrotóxico, inclusive nos grandes centros, a água que a gente bebe está contaminada com agrotóxico. Então, a maior preocupação, eu não sei por que criou-se essa história sobre os transgênicos, com certeza foi a indústria, mas que não tem risco nenhum para a saúde o fato de consumir soja transgênica. É uma coisa comum. É mais interessante uma soja orgânica do que uma que não seja transgênica, né? Uhum. A gente Sim, e a orgânica realmente a gente sabe que não foi usado agrotóxico, né? Agora, na transgênica, na não transgênica, pode ter sido jogado arremessas de agrotóxico. Aqui encontra-se alguma soja que não é transgénica que vem do Japão, que eles no Japão não admitiram a soja transgénica. Então encontra-se orgânica, também se encontra.
Aqui no Brasil é muito raro se conseguir soja orgânica. Muito raro. Verdade. A gente tem que Porque conviver com isso, né? porque a soja basicamente ela é feita para alimentar gado, para alimentar os animais. Então, é isso. E aí as pessoas comem os animais, né, não existe carne orgânica, por exemplo. Então, tipo, então para nós a gente ainda tem essa vantagem de a gente pode, né? Se a gente quiser, ainda a gente consegue achar alguma coisa orgânica para como fonte de proteína. Mas Sim. enfim. Vamos lá. Para a próxima pergunta. A Roberta perguntou sobre o vermífugo Anita. Na farmácia falaram que eu preciso tomar vitaminas depois do Anita. Eu moro numa área sem saneamento e indicaram tomar um vermífugo uma vez por ano. Fala, Rê, sobre esse vermífugo Anita. Na realidade, não existe nenhuma regra, nenhuma necessidade de você tomar vitamina após o uso do vermífugo, tá? Ele não rouba vitaminas, ele não disputa mesmo sítio de absorção que vitaminas, né? Então, não existe essa necessidade. A questão é que o pessoal da farmácia quer vender vitamina. E aí eles tentam empurrar uma vitamina para você ali, né, falando isso daí para você, mas não tem necessidade nenhuma, porque não tem relação nenhuma aí da questão de não absorver vitamina, diminuir necessidade, nada, nenhuma, tá? Quando você toma o vermífugo. Vai a questão ali, é que a gente tem que cuidar da microbiota intestinal, né? Isso daí, uma alimentação rica em fibras, ingestão adequada de água, já faz por si só o que precisa ser feito. Mas associar multivitamínicos não há necessidade nenhuma. Ele quis Até porque esse polivitamínico aqui é aquilo que a Rê já trouxe uma vez sobre a questão dos polivitamínicos, né? Que a gente não sabe qual é a quantidade e quais são as vitaminas que tem ali. Então ele fala assim: suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas, polivitamínico, A a Z para mulher. Tipo, aí ele fala assim: vitaminas e minerais de A a zinco, de A a Z. né? Não sentido mesmo. Acontece? Esses polivitamínicos que normalmente tem disponibilizado na farmácia, eles são um pouco de tudo, né? Um pouco de cada coisa ali. E a forma química como essa vitamina está ali nesse produto determina a biodisponibilidade dela, ou de um mineral, ou de uma vitamina. Então, um produto que é muito acessível em termos de preço, baratinho, ele vai ter essa forma que não é tão biodisponível. E também a gente tem que avaliar que suplementação, ela tem algumas regras, né? Quando a gente faz uma suplementação. Existem vitaminas e sais minerais que inibem ou diminuem a absorção de outras, né? Ou impedem mesmo. Então, normalmente a gente não suplementa tudo junto. A gente separa a vitamina com aqui nesse momento, sais minerais nesse momento, essa vitamina nesse momento, essa outra vitamina nesse momento. Quando a gente toma tudo junto, a gente faz essa bagunça. Então, na realidade, a gente acaba jogando dinheiro fora. Obviamente, alguma coisa você assimila, absorve, né? Mas, gente, não indico gastar dinheiro com isso, não, porque não vale a pena, não vale a pena. Você dá tiro no escuro, né? Primeiro, por que você está comprando? Para quê? É necessário? Não é? Tô com deficiência? Não tô, né? Então a gente tem que saber. E as pessoas da farmácia, né? Eles realmente fazem essa lavagem cerebral na gente, que eles querem vender mesmo, né? E eles sempre tentam aí fazer com que você associe algumas coisas na sua compra aí lá na hora de você comprar lá na farmácia. É isto. E, Renata, Oi. quanto à ingestão do vermífugo Hum. mesmo, né?
Hum. Porque assim, eu tive bicho geográfico e tal, mas eu não tive, meus exames, apesar de morar num lugar assim, meus exames nunca dão que eu tô com verme assim. Mas eu Uhum. moro num lugar que é bem propício a isso, né? Tá. Então, na realidade, o vermífugo para você, ele é excelente para você tomar de tempos em tempos mesmo, já que onde você mora, né, você tá aí dentro desse ambiente que favorece, né? Então, você deve sim tomar o vermífugo e a alimentação que ela seja equilibrada para o teu organismo dar conta de metabolizar tudo que você tem contato. O bichinho Uhum, geográfico, eu não sou a melhor profissional para te dizer, porque isso entra mais aí numa questão médica dermatológica, né? E aí eu não sei te dizer mesmo, tá? uhum, O que que melhora, o que que não melhora, isso foge aí do meu conhecimento como nutricionista. uhum, Eu tá. sei, né, já ouvi falar, eu acho até que eu já Uhum. tive isso daí na infância, que a minha mãe minha É, pele para matar, né? Mas assim, eu não sei te dizer, isso aí é mais uma questão. uhum, Mas não é, tem problema você tomar vermífugo, tá? De tempos em tempos, aí, uma vez por ano, Então, uma vez por ano que ela uhum, colocou aqui, se é, é essa indicação uma vez por ano. já que o teu ambiente aí favorece, né? é. É E foi isso. exatamente isso. Na farmácia, eles falaram: ah, você vai tomar esse vermífugo, daí vai todas as suas vitaminas também vão todas embora junto e tal, então você precisa disso. Eu tava com pressa na hora, falei, ai, tá bom, vamos. Ah, mas tá joia. Tem uma Mas justificativa perfeita, né, Roberto? é, e como eu moro aqui, não tem farmácia, não tem nada, eu, ai, não, já vou levar logo, porque vai que, né? Mas também tomando a vitamina mal não vai fazer, né? Não Só vai fazer mal pro meu bolso, isso. vai fazer mal. Toma, né? Já que você comprou, toma. Mas quando a gente vai fazer uma suplementação, ela deve ser muito bem feita, né? E a suplementação, gente, eu vejo tanta gente tomando tanta coisa de forma desnecessária, sabe? A gente tem que priorizar a situação que a gente quer suplementar, porque você sair dando tudo para o paciente, né? Além de não ser barato e ficar muito caro, né? Acaba que às vezes você quer ajustar tudo, você nem sabe o que, que foi, o que, que aconteceu para melhorar, né? O que, que foi. Então, normalmente, quando é um caso complexo, que a gente tem várias vertentes, a gente prioriza o que é mais importante e a gente vai cuidar daquilo. Aí a gente conseguiu acertar e a gente prioriza outra situação e vai cuidar daquilo. E aí a gente vai, né, na alimentação e suplementação pertinente para o que a gente quer modular, né? Então, não adianta dar tiro no escuro sem saber o cenário, o que está acontecendo, né? É isto. Posso acrescentar uma coisa que é importante, que é os suplementos, eles são feitos pela indústria farmacêutica, tal e qual como os medicamentos, e portanto são químicos, não têm nada de natural. E quando nós ingerimos um suplemento, é uma coisa, como disse a Renata, quando ingerimos 10 ao mesmo tempo, o nosso corpo normalmente reage de uma forma que nem nós sabemos qual é a biodisponibilidade, nem o que é que acontece cá dentro. Porque a indústria estuda um medicamento só ou um suplemento Ah, só de cada vez. Portanto, se a gente está a misturar três ou quatro coisas, já não há estudos e já não há uma referência para nos guiarmos. E, portanto, o nosso organismo olha para aquele bolo todo e pensa: O que é isto? E trata como um tóxico aquilo que a gente acabou de ingerir, especialmente as pessoas que de manhã eu vejo imensa gente pegarem 10 cápsulas e tomar. Pá, é uma coisa horrível, porque o corpo não sabe o que é que vai fazer aquilo tudo. é. Então, é jogar dinheiro fora e saúde também. Quando você come o alimento que tem o nutriente, a sinergia
da absorção e da assimilação daquilo que vem junto com aquele alimento, né? Faz todo sentido na hora da gente absorver. Porque quando você toma lá o suplemento, você toma, por exemplo, a vitamina isolada. E no alimento ela não vem isolada, ela vem associada de fibra, de fitoquímicos, de outros elementos que são importantes para que essa vitamina seja melhor absorvida, entendeu? Então, por isso que é mais interessante você cuidar da qualidade da alimentação do que ficar só pensando em suplemento. A gente faz suplementação, sim, né? Dependendo do que a gente está ali olhando, a gente dá um aporte às vezes, né? Um aporte, que é que a gente complementa, a gente não substitui o alimento, né? Para determinadas situações, mas o alimento é muito mais valioso do que o suplemento isolado. Ele até traz nesse livro aqui, né, Comer para Não Envelhecer, sobre a questão, por exemplo, de psyllium. Tem muita gente que toma o psyllium, que é ótimo e tal, mas é muito, ainda sendo ótimo e sendo natural, é ainda melhor que você consuma aquela quantidade em fibras, porque se você toma o psyllium e não bebe água o suficiente, aquilo vai virar um bloco duro dentro do teu corpo. Então, sempre tem os prós e contras, mas é muito importante a gente pensar nisso, que a gente está aqui para estudar exatamente a alimentação Uhum. e que quanto mais natural for, né? Quanto mais o que a Margarida trouxe, os suplementos são feitos pela indústria farmacêutica, não tem como. Então, é É, muito diferente do alimento, de você consumir o alimento. é isso aí. Eu estava vendo esses dias, chegou para mim no Instagram, um patrocínio, uma propaganda de um curso sobre suplementação nas fases da mulher, nas fases da vida da mulher. Eu falei, gente, suplementação, porque assim, eu como nutricionista, eu conheço o poder dos alimentos, né? Eu trabalho com alimento. Eu posso trabalhar com suplemento? Posso. Sei fazer uma suplementação? Sei. Mas a minha ferramenta principal é o alimento, não é o suplemento. O suplemento ele complementa quando necessário, mas a minha ferramenta principal é o alimento, sempre, prioritariamente o alimento. Perfeito. Tá joia, gente. Obrigada. Eu vou De tentar devolver na farmácia. Eu Não, sempre priorizei uma alimentação natural, nunca tomei vitamina, essas coisas assim. Sempre tem uma alimentação legal desde criança em casa. Foi Perfeito. um lapso mesmo. não, É, mas mas você E chegou a aí abrir vou lá. a gente a é Não, não embalagem? abri. Não? Ah, lá, então eles trocam, com certeza. Fala, olha, vou É, pegar isso aqui e troca por outra vou. coisa. troca, É. troca. Eu falei para eu tomar, pronto. Mais uma pergunta, então. É o seguinte, a minha mãe sente azias direto. É bem complicado trocar a alimentação dela, porque ela não aceita. Não adianta explicar, porque ela esquece logo depois. Ela tem Alzheimer. Já, ela toma muito leite e come pão. Quando estou lá, tento fazer coisas mais saudáveis, mas ela não come. Existe algo que pode ser feito, ou somente mudanças na alimentação? Fala um pouco sobre azia e piores alimentos para esse sintoma. Bom, a azia tem que ver se ela tem algum problema, qual que é a causa dessa azia, porque a azia, ela não é uma doença. A azia é um sintoma de alguma coisa. Ou ela tem refluxo, ou ela tem gastrite, né? Ou ela tem uma úlcera, né? Está muito associado com refluxo e gastrite. Então a gente tem que ir na causa, não aliviar sintomas, né? Então vamos lá. Se ela tem um refluxo, né? O ideal é, de fato, ela evitar os alimentos que são irritantes de mucosa, né? Os alimentos que são irritantes de mucosa são os alimentos industrializados, tá? Então, tudo que é industrializado é ideal que ela não consuma. Tudo que vem embalado, que vem em pacotinho, tudo que for industrializado, que a gente sempre fala aqui, né? Então, priorizar alimentos naturais. O leite,
é bom evitar, né? Porque você falou que ela toma leite, o leite é bom evitar, porque o leite não é interessante para quem tem, de fato, ele tem gordura, se for principalmente o leite integral, né? O leite integral, ele é um leite gordo. E tudo que tem muita gordura, a gente também deve evitar para quem tem problema no estômago. Por quê? Porque a gordura, ela é um nutriente de difícil digestão. Esse alimento, ele vai ficar mais tempo dentro do estômago para ser mandado para o intestino, e nisso isso vai formando gases, vai fermentando, vai formando gases e vai dando desconforto para quem tem problema e já está com o estômago mais sensível. Então, o que a gente tem que fazer é, de fato, evitar leite e os derivados, alimentos industrializados, alimentos muito condimentados, né? Pimenta, temperos industrializados que entra ali junto com os industrializados. Então, tudo que é muito condimentado, mostarda, ketchup, pimenta, né? Molho inglês, essas coisas a gente evita também. Os alimentos ácidos, a gente vai dar tolerância do paciente. Por quê? Porque o ambiente do estômago, ele é mais ácido do que qualquer alimento. Então, existem pessoas que toleram muito bem comer, por exemplo, uma laranja e não sente desconforto. Pode ter gastrite, pode ter refluxo, pode ter úlcera. Por quê? Porque o ambiente do estômago é extremamente ácido, então aquele alimento não faz diferença. Existem pessoas que têm mais sensibilidade e sente, aí você tem que ver o que é que funciona para ela com alimento ácido, tá? Se ela tiver muito inflamada, a gente orienta a retirar por um período, né? E aí os alimentos ácidos, todas as frutas cítricas, o abacaxi, né? Tomate, molho de tomate, né? Os alimentos que são mais ácidos, as frutas ácidas, tá bom? Maracujá, a gente pede para Então, ele. aí eu acho que nessa recomendação da Rê, primeira coisa é a gente observar, você falou que a sua mãe gosta muito de comer pão e tomar leite. Então, qual pão é esse que ela está comendo? Por quê? Se for um pão já de padaria, já é um pão que pode conter melhor. A grande maioria dos pães franceses contém melhorador, tá? E melhorador pode atacar o seu estômago. Melhorador de farinha, que no Brasil usamos melhorador de farinha nas padarias, para o pão ficar mais macio, para o pão crescer mais rápido. E se esse pão for um pão, por exemplo, integral, que você está comprando ele industrializado, começa a ler os rótulos dos pães industrializados e ver quais outros alimentos que tem ali. Muitas vezes tem acidulante junto, que esse acidulante é exatamente um preservador, que vai preservar o pão. Então, evitar pão francês, evitar pão coisa. Ah, então, Drica, com que tipo de pão ela vai fazer? Faz um pão caseirinho. É o jeito melhor de, já que ela tem uma limitação, que ela não quer de forma alguma trocar a alimentação dela, você força de uma outra forma. Faz um pão caseiro. Mãe, olha que delícia, o pãozinho quentinho, acabei de fazer para você. Tenta fazer, claro, um pão integral, né? Que vai ajudar. E o leite, tem um leite que não é de origem animal, que é muito parecido, né, com o leite que talvez se ela não vir a caixinha, ela não vai perceber, que é exatamente o na aveia. Então, você pode comprar um leite, pode comprar um leite vegetal que tem um sabor muito parecido com o leite de vaca, e aí enganando ela. Agora, ela é isso. Ou você pode começar mistura um pouco de leite vegetal com o leite que ela costuma tomar, com leite de vaca, e vai aos poucos aumentando o leite vegetal e diminuindo o de vaca, para ela não ir percebendo, para essa mudança ser gradual no paladar dela. Porque exatamente, como ela já está com alguma debilidade no sistema neurológico, é meio complexo mesmo você explicar para ela que ela precisa mudar a alimentação. Mas ela precisa mudar exatamente por causa do quadro dela. Ela chegou nesse quadro por algum motivo, né? Então a gente tem que olhar para isso com muito amor, né, com muito cuidado, e oferecer para ela o que ela está acostumada a comer, mas de uma forma mais saudável. Ela não vai topar trocar a alimentação, porque na cabeça dela ela está totalmente saudável. A cabeça de uma pessoa com Alzheimer, não sei se você já assistiu aquele filme Pai, mas a cabeça de uma pessoa com Alzheimer, esse filme mostra bastante. A pessoa não consegue entender que ela está enferma, né? E ela nunca vai entender. Por mais que passem anos dela com a doença, ela não vai conseguir entender. Então, eu acho que é algumas mudanças graduais que ela não possa perceber. Agora,
dá trabalho, né? Eu fico imaginando quão desafiador é para sua família já ter que lidar com uma pessoa com um quadro desse, né? E ainda a Drica está colocando mais um empecilho. Agora eu vou ter que fazer pão e leite para minha mãe. É, É, mas esse é o cuidado, né? Não tem muito jeito. existe uma questão também que as pessoas de idade, não sei quantos anos ela tem, né? Mas normalmente quem tem Alzheimer já são pessoas mais idosas. O idoso, por si só, ele já tem uma diminuição na produção das enzimas digestivas no estômago, né? Então, todas as enzimas digestivas estão com produção diminuída, ou seja, a digestão ela já fica mais lenta, né? Então, você pode aí, dependendo do caso dela, associar algumas enzimas digestivas, né? Ou um chazinho com um chazinho mais digestivo para ela melhorar essa digestão. Então, existe essa possibilidade também. Lembrando que se ela tem azia, é importante também fazer pequenos volumes de refeição para não distender e sentir esse desconforto gástrico aí também, quando a pessoa tem muita azia. E avaliar o que é que está provocando a azia nela, não só querer controlar a azia. E às vezes também, o que acontece quando a gente tem azia, a gente fica tomando antiácidos, né? Então, esses antiácidos, eles pioram o problema que está provocando a azia. Então, é ideal não consumir de uso frequente, né? Os antiácidos ou os prazóis da vida, que são os inibidores de bomba de próton, né? Que a gente chama assim, em termos, né, técnicos, que também não vai favorecer, pelo contrário, só vai piorar a origem dessa azia no estômago, porque eles pioram toda o quadro no estômago, tá bom? Ô, Rê, aproveitando então, traz para nós aí quais são os chazinhos digestivos que você recomenda. Hortelã, se ela hortelã é extremamente digestivo, chá de casca de abacaxi, de louro e de alecrim. Margarida, quer perguntar alguma coisa? Queria só acrescentar uma coisa que é extremamente bom para melhorar o processo digestivo, que é sumo ou suco, como vocês dizem, de aipo em jejum. Perfeito. É excelente, excelente. O sabor é que não é muito bom. E depois, como a Renata disse, o chá de abacaxi, ou quem puder tomar o sumo, o suco, também ajuda, porque quem não tiver problemas de açúcar no sangue, não é? Tomando o suco de ananás, também está a tomar uma série de enzimas, que vão ajudar o processo digestivo. Agora, eu falei um negócio que o chá de hortelã ele é digestivo. Só que se ela tiver refluxo, é bom evitar. Agora por quê? Porque o hortelã ele faz um relaxamento no esfíncter, né? Então o refluxo ele volta pela abertura do esfíncter, né? Então o hortelã vai relaxar mais. Então se ela tiver refluxo, evita o chá de hortelã, tá? Mas ele é bom para digestão, mas para quem não tem problema nenhum, tá? É isso. Agora, Agora, esse chá de aipo em jejum aí é só goela abaixo para ela, que ela não está aceitando trocar nem o pão. mas é tão gostoso o suco de aipo, gente, é tão bom. E Ai, erva doce e camomila também é legal, é bem legal também, erva doce e camomila. Mas o suco de aipo é muito gostoso, eu gosto particularmente, eu acho muito refrescante. Ah, então, Josi, eu não experimenta aí. gosto, Vamos ver se a sua mas mãe... faço. Faço todos os anos, pelo menos 2 ou 3 vezes, a uns 5 dias seguidos. É excelente para a digestão. É, Excelente. é muito bom. E a aloe Bom, vera, maravilhoso. Respondemos todas as perguntas. Alguém quer trazer mais alguma? Ana? Não, que eu ia falar com você, que ela falou agora do suco de aipo. Tem um médico
que ele é assim, meio, ele não ele é meio naturalista, vamos dizer assim, que o nome dele é Medical, como é que é? Ele tem um nome diferente. Eu vou descobrir, vou botar aqui. É o, Medium, é alguma o, coisa assim. ele é médium. Não, ele não é médium, ele é médico, mas ele é dos Estados Unidos, é médico ou alguma coisa, eu esqueci o nome. E ele Médium. sugere tomar suco de aipo todo santo dia, inclusive tem gente que faz um protocolo dele que as espinhas desaparecem, que tem várias coisas assim que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, eu posso até ver depois. O aipo é adstringente, né? Então ele é excelente mesmo. Cara, só isso. A Jo está dizendo aqui que a mãe dela vai mandar colocar açúcar. Aí eu falei com ela assim, para ela fazer o chá da casca de abacaxi, porque o chá da casca de abacaxi é super doce, e É bate super junto com o aipa e pronto, vai ficar bem docinho. ótimo, faz um suchá. E Ele chama-se Anthony William. Anthony William, É. não conheço. Não conheço. É esse mesmo. Ele Esse tem mesmo, capacidades Margarida, é esse médium. mesmo. É Medical Medium, alguma coisa assim, é algum nome assim que ele tem na internet, mas o nome dele é esse. Drica, posso partilhar? Mostra já o senhor. Claro! Esse aí, Ai, Medical Medium, isso aí, isso aí. Anthony William. aham. Aham, isso mesmo. E ele fala para tomar suco de aipo todo santo dia de manhã. Sim, ele tem vários livros, tem um sobre a tiroide, tem várias coisas. Ele é muito bom, muito bom. Olha só que bom. Vamos pesquisar então para colocar um livro dele na nossa cronograma de leitura. Na lista. Tá ótimo. Bom, então é isso, mulheres maravilhosas. Muito obrigada pelo tempo de todas Obrigada. e ficamos por aqui. Beijo, Beijo, até semana que vem. até. Obrigada. Tchau. Tchau.